Olá pessoal, nesse vídeo eu fiz aqui algumas imagens para explicar melhor aos alunos do curso de eletrônica básica o funcionamento do multímetro digital, assim como algumas medidas básicas que serão realizadas nas aulas práticas. Essas medidas serão feitas em protoboard, eu vou estar demonstrando algumas imagens e explicando os procedimentos. Bom, nesse multímetro aqui, ó, eu vou começar explicando para vocês essas 4 entradas que tem aqui no meu multímetro, tá? Aqui vocês percebam que nesse primeiro furo, onde eu vou estar inserindo a ponteira vermelha, né, eu tenho aqui o voltímetro, símbolo a letra V, e o ohmímetro, que é esse símbolo aqui do ômega, né? Então, voltímetro e ohmímetro, eu estarei medindo com a ponteira vermelha nesse ponto e a ponteira preta no comum. No voltímetro e no ohmímetro, eu vou pegar as medidas aqui, ó, que seria a medida de diodos ou semicondutores, né? Diodo, transistores e outros componentes aí da linha de semicondutores. Ele também tem um sinal de um bip aqui, ó, que ele faz a medição de continuidade, medir fusíveis, medir trilha, fios, chaves. Ele já vai bipar se estiver dando passagem. E depois ele tem aqui, ó, perceba que tem o símbolo do ohm aqui, ó, e ele vai medir de 200 ohms até 200 mega ohm, ou seja, 200 milhões de ohm. Resistores que medem até 200, você pode medir na escala de 200. Resistores que são acima de 200 ohm e até 2K, você tem que colocar na escala de 2K, certo? Resistores acima de 2K e abaixo de 20K, você coloca na escala de 20K e assim por diante. Essa escala de resistência, escala de semicondutor, sempre feita com circuito desligado, nunca com circuito energizado. Bom, já aqui tem a letra V também do voltímetro, na entrada aqui, ó, da ponteira vermelha. Ele vai pegar tanto a tensão contínua como a tensão alternada. Na tensão contínua, nós temos aqui medidas de 200 mV, que seria 0,2 volt. Temos a escala de 2 volts, 20, 200 e 1000 volt. Tensões contínuas, né? Tensão de pilha, bateria, fonte de alimentação, placas de circuitos eletrônicos, ali na parte de tensão contínua, né? Então vai medir nessa escala aqui, ó. Já aqui abaixo nós temos a escala amarela, que vai de 200 mV também, né? 0,2 volt, 2 volts, 20, 200, 750. Essas tensões aqui são tensões alternadas, perceba o símbolo, a diferença, tá? É tensão da tomada, tensão da rede elétrica, entrada do transformador, toda a parte ali que trabalha com tensão alternada, você vai medir nessa escala amarelinha aqui, ó. Então, ou seja, dessa parte aqui do diodo, que é a branquinha, passando pelas resistências, passando pela tensão contínua e passando pela tensão alternada aqui, toda essa parte aqui é feita com a ponteira vermelha nessa entrada do voltímetro e do ohmímetro e a ponteira preta no comum. Já as outras entradas, ó, percebam que nós temos aqui o miliampere e o símbolo de um capacitor. Aqui nós temos então o miliamperímetro e o capacímetro nessa entrada aqui, ó. A ponteira preta nunca sai do comum. Então você tira a ponteira vermelha do voltímetro, do ohmímetro, coloca aqui na entrada do miliamperímetro e do capacímetro, para você realizar medidas de corrente pequenas e de capacitores. Aqui na escala nós temos essa verdinha aqui, ó. Então nós temos o símbolo da letra F, que é um Faraday. O Faraday é uma unidade grande de capacitor, por isso nós temos aqui o submúltiplo dele, ó, o 20 nanofarad, 200 nano, 2 microfarad, 20 microfarad e 200 microfarad. Esse capacímetro mede até um máximo de 200 microfarad. Então, medir capacitores, né? Capacitor tem que estar descarregado. Preste bem atenção nesse detalhe, o capacitor sempre tem que estar descarregado. Nunca teste um capacitor carregado, pode danificar o aparelho. E ele vai medir capacitores de até 20 nano aqui, né? Escala de 20 nano até 200 microfarad aqui, ó. Outra escala que você vai estar medindo aqui também, com a ponteira vermelha, nessa entrada do miliamperímetro e do capacímetro, é essa entrada do amperímetro aqui, ó, de corrente contínua, tá? E também de corrente alternada. Tanto essa entrada aqui de corrente alternada, que é a amarelinha aqui, como essa entrada de corrente contínua, que vai de 200 miliamperes, 20 miliamperes e 200 miliamperes. Perceba que isso aqui é miliamperes. Então, onde tem a letra M aqui, você vai medir com a ponteira vermelha nessa posição. Tá? 2 mili, 20 mili e 200 mili. Na escala do 20 amperes já é outra situação. Tá? Nós vamos ter que usar essa outra entrada aqui, ó, que é um amperímetro maior, de maior capacidade, que mede correntes da ordem de até 20 amperes. Ele vai colocar aqui na escala do 20 amperes para a corrente contínua,
ou vai colocar nesse amarelinho de 20 para corrente alternada. Tá? Da mesma maneira, a corrente alternada nós temos medidas de 2 mili, 20 mili, 200 mili e 20 mili também aqui. Aliás, desculpa, 20 amperes aqui, né? Então, na escala do miliamperímetro, 2 mili, 20 mili, 200 mili, corrente alternada e também de corrente contínua. Então, fecharia aqui a escala do ohmímetro, na escala do semicondutor, ohmímetro, voltímetro de corrente contínua, voltímetro de corrente alternada. Pula essa parte aqui, nós temos o capacímetro, 20 nano até 200 micro. Depois nós temos aqui a escala do microamperímetro, do miliamperímetro, né, de 2 mili até 200 mili, que seria essa ponteira aqui nesse miliamperímetro. E depois nós temos o 20 ampere corrente contínua, o 20 ampere corrente alternada, que a ponteira vermelha estaria nessa posição. E depois aqui continuando, né, o miliamperímetro de corrente alternada. Fecharia praticamente toda a escala do nosso multímetro. Aqui nós temos uma outra entrada, uma outra escala, né, chamada HFE. HFE é uma medida de ganho de transistores. Então, quando você quer medir ganho de transistores, que você vai colocar nessa escala, e do lado aqui, ó, você tem alguns furinhos, ó, escrito PNP e NPN. Na aula de transistores, a gente vai estudar bem o que é um PNP, o que é um NPN. Vamos perceber que o transistor tem os terminais emissor, base, coletor, né? Então, dependendo do transistor, você vai pegar, por exemplo, ele é um PNP. O emissor dele você coloca na entradinha do emissor aqui, a base coloca na entradinha da base e o coletor coloca na entradinha do coletor. Perceba que devido à configuração dos pinos, você tem a letra E em 2 posições, tá? Isso é só para facilitar a inserção do transistor aqui. Da mesma maneira, se você tiver um NPN, transistor NPN, você tem aqui emissor, que é a letra E, base, que é a letra B, coletor, que é a letra C. Você inseriu o transistor aqui e está fazendo aí uma medida de ganho de transistor. Não é assunto desse momento, né? São medidas básicas, então lá na aula de transistor a gente vai aprender bem, se precisar, né, tá medindo o ganho, você vai estar utilizando esses furinhos e essa escala do HFE aqui, ó. Bom, para nós realizarmos as nossas medidas, nós vamos utilizar um protoboard, que é essa peça aqui, que está até velhinha, né? A peça que está desativada, mas eu coloquei aqui para demonstrar como que é o protoboard por cima dele, pela parte superior dele, e como que é pela parte traseira dele, né? Então esse mesmo protoboard aqui da esquerda está na direita, ele está virado. Eu tirei a capa de proteção para ficar visível os contatos metálicos aqui, ó. Só para mostrar como é que funciona. Então olha só, essa parte onde está o cursor do mouse é o primeiro furinho, e esse furo ele vai interligando toda a parte de baixo aqui, ó. Somente essa parte de baixo, conforme vocês estão vendo na chapinha ao lado aqui, né, que ela é contínua em toda a extensão. Significa o quê? Significa que se eu colocar um fio aqui nesse pontinho, ou qualquer pontinho que eu colocar um fio aqui, ele vai estar interligando toda essa parte aqui, ó. Se eu colocar um positivo nesse pontinho aqui, toda a parte de baixo vai ficar positivo, porque ele interliga tudo, tá? Do lado de cá, do lado direito aqui do protoboard aqui, ó, nós temos também a mesma situação. Perceba que essa parte aqui, do lado aqui, ó, ele é uma outra chapa que conduz até embaixo aqui, ó. Certo? Significa que se eu colocar um fio, digamos, o negativo aqui, o negativo fica alimentando toda a parte de baixo do protoboard. Qualquer ponto aqui ele se torna negativo. Então, conforme a chapinha que você mostra aqui do lado do protoboard. Já aqui no meio a coisa é diferente, né? Nós temos aqui uns furinhos na horizontal. Então nós temos aqui, ó, 5 furinhos nessa parte. Passa uma valeta aqui, uma valetinha, nós temos mais 5 furinhos aqui. Esses furinhos funcionam da seguinte forma. Do lado de cá nós temos uma chapinha metálica, que interliga esses 5 furinhos. E do outro lado também outra chapinha metálica que interliga esses outros 5 furinhos. Perceba que na parte de baixo aqui da linha já é uma outra situação, tá? Essa parte de baixo aqui interliga somente os 5 aqui, conforme você observa aqui na traseira do protoboard. Para que serve o protoboard? Para você montar os componentes aqui, testar circuitos, protótipos e também aprender alguns assuntos relacionados à eletrônica no momento que você está fazendo um curso aí. Bom, aqui é um outro modelo de protoboard, segue o mesmo princípio do anterior, né? Os 5 furinhos que interligam na horizontal. Aqui nós temos um outro furo que interliga na vertical, né? Então essa chapinha aqui interliga aqui, ó, na parte do verso dele. Perceba que aqui foi feito um jumper, para interligar esse furo a esse furo, caso haja necessidade. Por quê? Porque esse protoboard, diferente do anterior, ele não tem a continuação até embaixo, então ele só vai até aqui, ó. Daqui para baixo é uma outra linha de contatos. Então, se você quiser fora, você faz um jumper conforme está aqui e interliga ele fora. Dependendo da aplicação, você pode usar ou pode não usar esse jumper, tá?
De qualquer forma, você tem que entender como que funciona o protoboard. Aqui um outro modelo de protoboard, bastante usado, né? Mesma história, né? Liga em 5 e 5 os furinhos aqui, ó, A, B, C, D e E. Uma chapinha metálica atrás. E aqui embaixo eles ligam na vertical até embaixo. Esse aqui não tem separação, tá? Ele ligou o negativo aqui nesse ponto, ele vai até embaixo do protoboard nesse ponto aqui, ó. Ligamos o positivo nesse ponto aqui, ele vai seguir para baixo aqui nessa linha vermelha até aqui nesse pontinho aqui embaixo aqui, ó. Certo? Percebo que esse pontinho do positivo do lado de cá não está sendo usado, e também esse pontinho do negativo não está sendo usado. O que você pode fazer? Você pode pegar um fiozinho e colocar aqui, ó, colocar ele interligado nessa outra linha vermelha do lado de cá, e você transforma também essa parte aqui do lado esquerdo em positivo também. Da mesma maneira, colocando um fiozinho aqui embaixo do negativo aqui, ó, interligando para essa parte aqui, ó, do outro lado negativo, você transforma esse lado aqui negativo também. Então você pode ter positivo e negativo do lado esquerdo, positivo e negativo do lado direito, conforme a tua necessidade. Nessa foto, ó, a gente tem um multímetro, né, um multímetro mais simples, bem simplesão, né? Um multímetro que é mais indicado para principiante, robista, profissionalmente falando, precisaria de um multímetro melhor, mas isso aí nós vamos abordar na aula de multímetro, né? Aqui o que interessa são as grandezas, né? Nós temos aqui a tensão contínua de novo, né? O voltímetro de tensão contínua, voltímetro de tensão alternada, temos aqui o microamperímetro ou miliamperímetro aqui, ó, nessa escala. Temos aqui uma escala maior de 10 amperes, temos a medida de ganho de transistor, temos a medida de semicondutores e temos a medida de resistência, né? Que é o nosso ohmímetro nessa parte aqui, ó. Então vamos usar esse multímetro aqui para fazer as nossas medidas. Aqui do lado de cá nós temos o... Eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei 2 fiozinhos nas ponteiras, porque eu vou tirar as fotos, então não tem como tirar foto e demonstrar na prática aqui, né? Então ao invés de colocar as pontas aqui do meu multímetro, as ponteiras do multímetro, eu coloquei os fiozinhos para eles ficarem fixos nas medidas, tá? Então aqui no protoboard nós temos 2 resistores. Um resistor ligado nessa ponta de furos, veio ligado aqui embaixo, aqui no meio, aqui, ó, nesses furinhos aqui, eu interliguei um outro resistor. Fiz uma associação em série de resistores aqui, certo? Vamos mostrar para vocês, então, como que eu faria a medida desses 2 resistores que estão em série. Aqui uma outra imagem, tá? Uma outra imagem que mostra o detalhe dos 2 resistores, um pouco escuro, tal, né? Então, aqui mostra um detalhe dos fiozinhos que vão ser inseridos no protoboard. Sempre tem que ter uma distância, como aqui, tá? Tem que decapar um tamanho que dê um bom contato aqui nos furos do protoboard. Não deixar só uma pontinha, como alguns alunos deixam, né? Bom, aqui nós temos já uma foto melhor, uma imagem melhor. O nosso ohmímetro está na escala do... Aliás, nosso multímetro está na escala do ohmímetro, né? Está na escala de 2000 ohms. Eu estou medindo aqui, ó, o primeiro resistor. Perceba que eu coloquei os 2 fios das ponteiras aqui junto com nessa trilha que está ligada a esse resistor aqui, de 1K, e a outra trilha superior que está ligada à outra ponta do resistor. Então estou medindo na verdade a resistência de cima aqui, ó, certo? Percebo que ela dá, na leitura de código, 1K, mas no valor real ele dá 971. Isso devido à tolerância do resistor, que é de mais ou menos 5%. Esse teste é feito sempre a frio, né? Ou seja, com o protoboard desligado da fonte de alimentação. Aqui foi feito o seguinte, ó, manteve-se a ponteira vermelha lá em cima conectada no primeiro resistor, tirou aqui do meio, que estaria medindo somente o primeiro, somente o primeiro resistor, e foi colocado aqui na parte de baixo, que está interligando aí a soma dos 2 resistores, né? Então, estou pegando desde aqui de cima até aqui embaixo, pegando o resultado dos 2 resistores que estão ligados em série. Percebo que agora a resistência é de 1952. Então, na verdade, foi uma soma, né? Somou essa resistência com mais essa resistência. Na teoria, daria 2K. Na prática, deu 1952 ohms. Aqui um detalhe melhor, né, da imagem, para ficar bem claro como que fica a ligação no protoboard dos 2 resistores de 1K. Perceba que, ó, esse resistor foi ligado aqui, nessa trilha. Eu tenho 4 furinhos para interligar qualquer coisa aqui em cima. Perceba que um dos furinhos eu usei o fio da ponteira vermelha. O resistor foi ligado aqui no meio, na linha 15 do protoboard aqui, ó. Perceba que eu tenho aqui 5 possibilidades de ligações. Simplesmente liguei o resistor de cima. Coloquei o resistor de baixo do lado dele, que fez um contato elétrico pela chapa metálica atrás lá.
como se fosse uma solda, né? Como se soldasse essa perna nessa perna. E aí o resistor foi conectado nessa outra linha de baixo, que eu fiz a medida com a ponteira preta aqui, ó. Bom, aqui eu fiz uma situação diferente. Eu coloquei os dois resistores de 1K na mesma linha, tá vendo? Eu peguei a parte de um resistor, coloquei numa trilha aqui, na mesma linha, o outro resistor na mesma trilha também aqui, e do lado de baixo a mesma coisa. Coloquei a outra perninha do resistor numa trilha, a outra perninha do outro resistor na mesma trilha do primeiro resistor, e as ponteiras do meu ohmímetro eu coloquei na mesma trilha também, na parte de baixo e também na parte de cima. Liguei tudo em paralelo, tá? Isso aqui é uma ligação em paralelo de resistores. Dois resistores de 1K ligados em paralelo. Se eu for medir qualquer um deles em cima deles, eu vou medir a metade do valor deles, tá? Então seria de 1K no valor teórico, no valor teórico seria de 500 ohm, no valor prático deu um valor de 488 ohm. Certo? Então mostra para vocês que se eu ligar resistores em série, que é o anterior, soma as resistências, se eu ligar resistores em paralelo, divide as resistências. Aqui o detalhe da imagem, né? Perceba que os dois resistores estão ligados na mesma trilha aqui, ó. Tanto na parte de cima como na parte de baixo. É como se essa perninha tivesse ligada junto com essa, como se essa aqui tivesse ligada junto com essa, torcido os dois terminais ou soldado os dois terminais. Como eu tenho 5 furos para ligar, eu peguei um furo aqui e coloquei a ponteira vermelha para medir essa parte do resistor, a ponteira preta para medir essa outra parte, ou seja, estou medindo o resultado dessas duas resistências aqui de 1K. O desenho de um LED, né? Nós vamos usar na montagem aí vários LEDs durante todo o curso. E nessa montagem aqui nós temos um LED novo, onde o terminal menor dele é chamado de catodo ou simplesmente negativo, sinal negativo do LED. A parte negativa dele, o catodo, é ligado aqui nessa parte menor, no terminal menor. Já o terminal maior é chamado de anodo ou simplesmente parte positiva do LED, ou positivo do LED. Não pode inverter essa polaridade, senão o LED não funciona, tá? Aqui um outro detalhe do LED, tá? Olhando na parte de baixo dele, onde saem os terminais, ele tem um lado que ele é chanfrado. Aqui, ó. Esse lado que ele é chanfrado representa o terminal negativo do LED. Então é uma identificação para você localizar o negativo do LED, caso os dois terminais estejam do mesmo tamanho, tá? Se eles estiverem do mesmo tamanho, essa parte aqui chanfrada significa que é o lado negativo. Essa outra parte que é arredondada é o lado positivo, ou o anodo. Aqui nós já temos uma montagem no protoboard de um circuito que nós vamos medir e vamos usar nas aulas práticas. Tá? Perceba que o protoboard já está ligado a uma fonte de alimentação aqui. Negativo aqui, esse borne, essa ponteira preta aqui, ó, esse pino, né? Pino banana está conectado nesse borne preto que é o nosso negativo. E esse pino está ligado ao borne vermelho que é o positivo. Aqui do borne eu saí com fio vermelho, conectei nessa linha, então toda essa parte de baixo aqui ficou positivo. E esse borne preto eu coloquei um fio preto que liguei nessa linha aqui, transformando então toda essa parte de baixo aqui, né, em negativo. Aí eu estou usando agora o meu multímetro ajustado para voltímetro, tá? Então na escala de 20 volts, uma vez que eu vou trabalhar com a tensão de apenas 12 volts aqui no meu circuito. Então, eu vou estar realizando várias medidas nesse circuito aqui, ó, e eu vou estar explicando para vocês ao longo dessas imagens. Tá? Aqui nós temos o resistor de 470, de 1K, de 10K. Cada resistor desse está ligado a um LED. Você observa que esse primeiro LED ele ilumina mais, tá? Porque a resistência dele é de apenas 470 ohm, deixando passar mais corrente para cá. Aqui já é um resistor de 1K, deixa passar menos corrente, esse LED já acende um pouco menos, tá? Já acende pela metade aqui, ó. E o terceiro LED aqui de baixo, ó, como está ligado a um resistor de 10K, vai passar muito menos corrente ainda, consequentemente ele fica quase apagado, acende bem pouquinho. Aqui embaixo eu coloquei dois resistores ligados em série, tá? Ligado à alimentação do nosso circuito, simplesmente para explicar logo à frente para vocês a questão do divisor de tensão. Tá? Perceba que aqui eu já estou medindo, a ponteira preta está conectada ao negativo da minha fonte aqui, e a ponteira vermelha está conectado via esse fio laranja ao positivo. Então eu já estou medindo aqui qual o valor da alimentação do meu circuito. Nesse caso, 12 volts. Tá? Nessa imagem eu tenho a medida de tensão do resistor de 470 ohm. Então como que eu faço a medida de tensão no circuito? Eu coloco na escala que eu quero medir, no caso eu sei que eu trabalho com 12 volts aqui, então a escala de 20 me atende bem. Tá?
Então coloco na escala de 20 volts, coloco a ponteira vermelha numa perna do resistor e a ponteira preta na outra perna do resistor. Consequentemente, estou medindo a tensão aqui em cima desse resistor de 10 volts. Agora estou medindo a tensão em cima do LED, tá? Então coloquei a ponteira vermelha na perninha do LED, aqui, na perninha positiva do LED, e a ponteira preta na perninha negativa, aqui, ó. Estou fazendo essa conexão tudo com fios, né? Estou medindo a tensão em cima do LED, em paralelo com o LED. Estou medindo a tensão de aproximadamente 2 volts aqui, ó. 1,99. Para medir tensão, é só colocar as ponteiras em paralelo com o componente que você deseja medir, tá? Agora, para medir corrente, cara, para medir corrente a coisa é um pouquinho diferente, tá? O objetivo aqui é até demonstrar para vocês a medida de corrente, porque ela é um pouco mais crítica, tá? Não é simplesmente colocar as ponteiras em cima de componente. Você tem que interromper o circuito para medir a corrente e fazer uma série com as ponteiras do amperímetro. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei em uma escala do meu amperímetro em 200 mA, tá? Porque eu sei aqui por cálculos já que minha corrente ela é menor que 200 mA. Já fiz alguns cálculos aqui que demonstram isso, né? Então eu utilizo aqui o 200 mA. Agora, se eu não tiver que fazer cálculo num circuito aí que eu não vou perder tempo fazendo cálculo e tal, eu coloco numa escala maior, tipo 10 amperes. Se eu achar que é maior que 10 amperes, aí eu nem posso medir com esse multímetro, né? O multímetro anterior, naquela primeira imagem, ele media até 20 amperes. Então assim, ó, quando eu não conheço o valor da corrente, eu coloco sempre numa escala maior. Mas o detalhe principal aqui é o seguinte: abrir o circuito. Esse resistor aqui, ó, de 470 estava ligado nessa trilha que conecta o LED. Eu tirei fora ele lá, desconectei ele daqui e coloquei nesse furo. Abri o circuito. Aí coloquei a ponteira vermelha do amperímetro nele, na mesma trilha dele, e a ponteira preta na mesma trilha do LED. Então eu estou fechando o circuito pelo amperímetro aqui, ó. Aí o amperímetro registra a corrente que passa pelo resistor e pelo LED. No caso aqui, 22,8 miliamperes. Um detalhe melhor aqui para aproximar a imagem, né, para você ver a ponteira vermelha conectada na perninha do resistor, que está agora desconectado dessa trilha, está lá em cima, e a ponteira preta conectada na mesma trilha que está o LED aqui. Perceba que o resistor de 1K está ligado certinho e o resistor de 10K está ligado certinho, então estão funcionando. E aqui eu já interrompi, né, tirei fora para poder fazer a ligação do amperímetro. Mais um detalhe, né? Só mais um detalhe da ligação. Aqui percebo que eu coloquei o resistor de 470 errado, ó, era para colocar na mesma trilha do LED, então o LED não acendeu, está errado, né? Essa perninha do resistor deveria estar nessa trilha de cima. Coloquei errado, não acendeu. E eu abri aqui o resistor de 10K, aliás, o resistor de 1K. Abri ele aqui, tirei ele fora da trilha do LED, não vai acender mais. Eu vou fechar agora o contato com o nosso amperímetro. Nessa imagem já consertei o resistor de 470, coloquei na mesma trilha para o LED acender. O resistor de 1K, eu coloquei a ponteira vermelha do amperímetro nele e a ponteira preta na continuação do LED, fazendo uma série aqui, né? O meu amperímetro está na escala de 200 ainda e ele registrou uma corrente de 10,9 mA. Então quer dizer, no primeiro resistor de 470 passou a corrente de mais de 22 mA. Aqui é o resistor de 1K, a corrente diminuiu, está em torno de 10,9 mA. Aqui um detalhe da ligação, como é que ficou, né? Eu tirei esse resistor dessa trilha do LED, coloquei aqui em cima e fechei as ponteiras positiva e negativa do amperímetro, fazendo a série para medir a minha corrente. Aqui está conectado o resistor de 470, está conectado o resistor de 1K, está tudo ligado. E agora eu fiz a abertura do resistor de 10K. Certo? Tirei da trilha do LED, o LED apagou. E eu vou fazer o fechamento agora utilizando as ponteiras do amperímetro, para fazer a série, né? Essa imagem já está demonstrando. Ó. Coloquei a ponteira vermelha lá onde está ligado o resistor, a ponteira preta onde está ligado o LED. Fazendo a corrente passar pelo resistor, pelo amperímetro, voltando aqui pela ponteira preta e passando pelo LED. Registro agora um valor de apenas 1,04 mA. Ou seja, o resistor 10K passa bem menos corrente do que o resistor 470 e do que o resistor de 1K. Resumindo, né, medir corrente é isso aí. Sempre colocar as ponteiras em série com o circuito. Você tem que abrir o circuito e colocar as ponteiras em série. Mais um detalhe da medida.
Aqui eu fiz a seguinte situação, nessa imagem, ó, eu tirei a ponteira vermelha que estava ligada nesse ponto aqui, ó, do positivo do protoboard, tirei fora aqui, desliguei todo o meu circuito, ele está desligado aqui agora. Então nesse momento não funciona nada. Por quê? Porque eu quero medir agora a corrente total que passa pelo meu circuito. Nessa imagem aqui, ó, nós temos a ponteira vermelha ligada ao fio vermelho da alimentação, do amperímetro, né? E a ponteira preta do amperímetro ligada agora na parte positiva do protoboard. Então fiz uma série. O positivo que vem da fonte entra no fio laranja aqui, que seria na ponteira vermelha, volta pelo preto aqui, ó, que seria a ponteira preta do amperímetro, e ela faz o contato aqui com essa trilha positiva do nosso circuito. Nesse momento, os LEDs acendem, ó, e eu estou deixando passar corrente para alimentar meu circuito. E nós registramos no amperímetro a corrente total do circuito, 41,3 miliamperes. Aqui mais um detalhe do que foi feito, né? O fio vermelho foi tirado aqui do positivo, foi colocado em um furo qualquer. E aí eu fechei aqui com a ponteira vermelha do amperímetro, a ponteira preta eu coloquei aqui onde ele estava, né? Fechando o circuito, fazendo a série para medir a corrente total. Nessa imagem, ó, vou estar medindo, mostrando para vocês os dois resistores de precisão aqui, ó, dois resistores azuis, eles são de filme de vítreo e são de 1K e mais ou menos 1% de tolerância. Estão ligados em série, né? Perceba que está ligado uma perninha no negativo, outra perninha interligou aqui com o outro resistor, né? Juntou os dois e continuou ligado até o nosso positivo. Ligação em série de resistores. Alimentei 12 volts eles. Vamos ver o que acontece. Aqui eu estou medindo, ó, a tensão em cima desse resistor aqui, ó, da direita. Coloquei a ponteira vermelha em cima desse terminal e a ponteira preta lá juntando no outro lado do resistor aqui, ó. Deu um valor de 6 volts a tensão dele aqui, ó. Certo? 6 volts contínuo. Ou seja, do 12 volts, eu estou dividindo a minha tensão, em cima desse resistor eu tenho apenas 6 volts. Por que aconteceu isso? Porque os valores dos resistores são iguais. Então, quando eles são iguais, a ideia é dividir a tensão da mesma maneira. Nessa outra imagem, medindo o outro resistor, nós percebemos que estamos com a tensão ali de 5,98 volts. Ou seja, os dois resistores estão com aproximadamente 6 volts, que totalizam os 12 volts da nossa fonte de alimentação. Divisor de tensão, usando resistores do mesmo valor, eles dividem a tensão da mesma forma. Então, 2 resistores dividem a tensão por 2, 3 resistores dividem a tensão por 3, 4 resistores dividem a tensão por 4, e assim por diante, desde que eles sejam do mesmo valor. Valores diferentes, aí tem que vão dar valores diferentes também, e aí tem que fazer cálculo para verificar que valor daria essa tensão em cada resistor. Agora, em termos práticos, né, a gente precisa saber disso. Quando eu ligo resistores em série, a tensão se divide, se forem do mesmo valor, se divide proporcionalmente ao número de resistores que eu tenho. Se tiver 2, divide por 2. Se tiver 3, divide por 3. Ou seja, 3 resistores de 1K ligados em série, cada resistor ficaria com 4 volts. Aqui o detalhe da medida, né? Mostrando o resistor de precisão. Essa ponteira vermelha é conectada nessa trilha que está ligada a esse resistor, né? E a ponteira preta ligada na trilha que está ligada a outra perna do resistor. Estou medindo a tensão em cima dele, tá? Se fosse medir com as ponteiras em vez dos fiozinhos, eu colocaria a ponteira vermelha aqui e a ponteira preta aqui. Mediria a tensão em cima dele. É claro que se colocar em cima, ou como o resistor está meio solto aqui, fica ruim de medir. Eu colocaria bem na base do protoboard aqui, ó, para dar uma firmeza melhor e medir melhor a minha tensão. Aqui como que ficaria o conjunto. É isso aí, pessoal. Esse vídeo foi bem simples, foi só para dar uma clareada aí em alguns alunos que não entenderam a aula prática. Espero que tenha ajudado, né? E até a próxima.